Olá, grandes líderes! Seja bem-vindo ao curso Ouro das Organizações com a nossa 6ª lição que irá agregar valor à sua liderança. Os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Em média, as pessoas sofrem 3 tipos de desilusões. Vejamos quais são elas. Primeira, que não dirige tão bem. Segunda, que não possui um senso de humor. Terceira, que não aprende a escutar os outros. Steven Sample afirma: muitos dos líderes são péssimos em ouvir. Outros falam que é mais importante falar do que ouvir. Mas os líderes verdadeiros sabem que é mais importante ouvir do que falar. E quando param para ouvir, fazem com grande habilidade. Elas olham nos olhos das pessoas, procuram escutar minuciosamente o que elas têm a dizer para elas. Os benefícios de saber ouvir são muito mais valiosos do que a gente possa imaginar. Há pouco tempo li uma história bastante interessante. 2 sujeitos resolveram caçar na floresta. Pouco tempo depois, um deles cai ao chão. O outro tenta reanimá-lo. Como não houve sucesso, ele liga para a emergência. A emergência, a atendente pergunta: você verificou se realmente ele está morto? E aí para um silêncio. Há um silêncio num determinado momento. Pouco tempo depois, escuta-se um tiro. E aí novamente a pessoa pega o telefone, o segundo caçador, fala com a emergência. E aí a emergência diz: pronto, ele está morto. Essa história pode parecer um pouco ridícula, mas de fato ela nos traz uma grande verdade. Quando a gente não consegue escutar ou dar ouvido o que a outra pessoa de fato está falando para nós, no sentido real, que a gente possa compreender, a gente termina cometendo os erros que não era para ser cometido. Então o caçador, quando a emergência perguntou se o caçador tinha realmente certeza de que ele estava morto, não era para ele praticar o ato, e sim para ele tentar ver novamente se a pessoa, o outro caçador, estava morto. Tá? Então a gente pode entender o seguinte: ele não conseguiu, ele não compreendeu o que a emergência queria falar ao relatar, ao perguntar para ele. Então isso pode trazer transtorno para a nossa liderança, justamente quando você repassa uma informação para um seu liderado e que esse liderado ele não para ouvir de fato o que é que você está falando para ele. Então isso pode levar a erros. Então você, como líder, tem que observar, no momento que você estiver repassando alguma informação para o seu liderado, verificar se realmente ele está ciente daquilo que ele vai fazer. Um estudo revelou para nós que escutamos metade daquilo que é dito, ouvimos metade daquilo que escutamos, entendemos metade daquilo que conversamos, acreditamos em metade daquilo que entendemos ou lembramos da metade daquilo que acreditamos. Então nós devemos ter muita consciência que ouvir os outros é importante. E quando eu parar para ouvir, eu tenho que me direcionar à pessoa do qual está conversando comigo. Porque se eu não fizer isso, eu começar a virar meus olhos para um lado para o outro, não dar atenção àquela pessoa, ela vai perceber que você não está nem aí para a conversa do que ela está me passando. Ou seja, eu não estou preocupado em ouvir aquela outra pessoa. E o líder, ele tem que ouvir os seus liderados. Se aplicarmos esse princípio sobre a jornada de trabalho, considerando a jornada de 8 horas dentro da sua organização, você passa metade do dia no trabalho. Não é certeza? Não é afirmativo? Dessa metade do dia você escuta aproximadamente 2 horas as outras pessoas que estão próximas de você. Entende apenas 30 minutos do que as pessoas estão falando para você. E você acredita que aquilo que ele falou, você acredita apenas em 15 minutos. Ou seja, e você lembra mais ou menos do que realmente foi trabalhado, dito durante o dia, talvez cerca de 8 a 10 minutos do que foi falado dentro dessas 8 horas que você passou dentro da organização. Então, preste bastante atenção, que quando a gente começa a não escutar os outros, a gente vai eliminando. A gente vai eliminando as palavras, a gente vai eliminando os outros na forma de ouvir. E pelo contrário, o líder ele tem que buscar justamente a escutar as pessoas, a ouvir as pessoas. Quanto mais eu puder ouvir,
parar o que eu estou fazendo e buscar ouvir essas pessoas, eu vou conseguir ter uma liderança mais eficaz. Por que os líderes que escutam mais são muito mais eficazes? Justamente pelo fato que eles param para ouvir, eles procuram escutar os seus liderados. Não só os meus liderados, como também eu procuro escutar aqueles que estão acima de mim, aqueles que estão à minha volta. Porque a partir do momento que eu consigo escutar essas pessoas, eu consigo entender de fato o que elas têm a dizer para mim. O impacto de saber ouvir as pessoas. A liderança se estabelece a partir do momento que eu consigo escutar as outras pessoas. Então, quando eu começo a escutar, quando eu dou ouvido o que as outras pessoas estão falando, eu consigo impactar diretamente nessa pessoa. Ela consegue começar a perceber que eu estou dando atenção para ela. E a partir do momento que eu dou atenção para ela, ela se sente importante. Ela é a pessoa importante para mim naquele momento. Como líder, eu tenho que fazer isso, dar a importância necessária para aquela pessoa, que no momento que ela vier conversar comigo, eu poder escutar, parar o que eu estou fazendo e escutar imediatamente aquela pessoa. Entenda as pessoas antes de começar a liderá-las. É importante como líder você procurar escutar essas pessoas, conversar com elas, buscar um entendimento, saber quais são as suas opiniões, o que elas pensam. Busque entender essas pessoas, busque entender esses liderados, porque isso você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo para que no futuro você possa liderar essas pessoas de uma maneira mais eficaz. Ouvir é a melhor maneira de se aprender. Quando eu bloqueio a minha posição em querer ouvir as outras pessoas, quando eu bloqueio, não permito que as outras pessoas falem comigo, eu não ouço essas outras pessoas, eu estou bloqueando um grande aprendizado que eu posso ter com essas outras pessoas. Então eu tenho que aprender que é preciso eu ouvir essas pessoas, porque elas podem trazer conhecimento mais ainda para mim. Então eu vejo uma necessidade de buscar escutar essas pessoas. Saber ouvir impede que os problemas possam crescer dentro da organização. Então é importante que o líder aprenda a ouvir, justamente porque pequenas questões poderão ser resolvidas se o líder começar a escutar, se o líder começar a ouvir essas pessoas. Então prestar atenção às suas próprias formas de agir, né? O líder ele tem que ter intuição. No momento que ele está próximo de uma pessoa, ele tem que ter a intuição que aquela pessoa está querendo falar algo, ou que aquela pessoa está pensando em alguma coisa que possa ser útil para a minha organização. Ou então eu posso ter uma intuição de como é que essa pessoa vai de fato agir dentro da organização naquele momento, naquela atividade que eu repassei para ele. Em outras situações, é importante que a gente fique atento como líder, justamente para poder identificar qual é a característica ou qual é a personalidade desse liderado dentro da organização. Saber ouvir estabelece uma relação de confiança. A partir do momento que eu consigo ouvir os meus liderados, eu crio um elo entre ele e a mim, uma forma de confiabilidade. Eu estou dando confiança para ele e ao mesmo tempo ele está sendo confiante em repassar as informações que ele quer falar comigo. De repente ele pode se sentir um pouco medroso em querer falar com um líder porque ele acha que eu sou superior a ele. Tá? E nesse achar, e muitas vezes ele tem uma opinião, ele tem uma formação de algo que ele já faz dentro da organização que pode ser muito importante para as mudanças dentro da organização. E essa informação é um conhecimento que eu posso absorver como líder e praticar com os demais liderados. Quando eu faço isso, quando eu motivo essas pessoas, quando eu começo a escutar elas, então eu estou dando motivação. Elas vão se sentir motivadas e com isso elas vão interagir essa motivação com os demais liderados, com as outras pessoas, com os seus colegas de trabalho. Vão dizer, puxa, o líder fulano de tal, ele me ouviu, ele buscou me entender, ele é isso, ele é aquilo, ou seja, com certeza ele vai passar essa energia positiva para as outras pessoas. E provavelmente você vai ter mais pessoas agregando a sua liderança. Saber ouvir fortalece a organização. A partir do momento que esse líder consegue ouvir os seus liderados,
se ele é de uma grande organização ou de uma pequena organização, né, de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, independente disso, se ele é um líder, ele começa a ouvir, começa a entender as pessoas, então a gente observa que ele tem grande chance de mudar essa organização, mudar as atitudes dentro dos seus liderados e até mesmo influenciar os outros líderes que também comecem a praticar o mesmo que ele faz. Ou seja, essa energia positiva que esse líder começa a gerar dentro da organização vai transparecer para os demais, tanto para os clientes que vão lá na sua organização, para os funcionários, para os seus superiores, para os seus fornecedores, tá? E para todos os líderes que possam existir dentro da organização. Essa energia começa a fluir. Nicolau Maquiavel, o autor de O Príncipe, escreveu: há 3 tipos de mente. Uma mente que é capaz de pensar por conta própria. Segunda, outra que consegue entender o que os outros pensam. E a terceira, aquela que é incapaz de pensar por si ou compreender por si mesma. Sendo assim, a primeira, ela consegue alcançar um grau máximo de excelência. Já a segunda, ela é excelente. Mas a terceira não tem valor algum. Para ser um bom líder, você precisa ser capaz de pensar por si, mas também entender o que os outros estão falando, né? O que os outros pensam, para poder eu compreender todos os meus liderados que estão à minha volta. Então, como líder, eu tenho que buscar ouvir essas pessoas, entender o que é que elas estão falando, para depois eu começar a liderar essas pessoas. É possível ser um líder sem saber ouvir? Sim. Há diversas organizações onde nós temos vários líderes que não estão preocupados com os seus funcionários, que não sentam para ouvir o que eles têm a dizer. Isso é normal, isso praticamente é padrão que existe dentro das organizações. Muitos gestores não param para ouvir os seus subordinados. E assim eles acham, como eles têm um poder, que administrar dessa forma, sem ouvir os outros, é melhor para eles, porque eles se resguardam na sua cadeira e apenas comandam, dão ordens. Eles não lideram, eles de fato não são líderes verdadeiros. Mas é possível ser um líder verdadeiro sem saber ouvir? A resposta é não. Um líder verdadeiro é aquele que busca ouvir as pessoas, é aquele que senta com eles, senta com seus subordinados, procura escutar, procura conversar, dialogar, ouvir as opiniões, sentir o calor de todas as pessoas dentro das organizações. Intuitivamente, ele tem que reconhecer cada um dos membros, as características de cada um, a personalidade dessas pessoas dentro da organização. Ninguém pode chegar a um nível mais alto, tá? Sem nenhum líder chega a um nível mais alto sem ouvir. É importante que ele aprenda a ouvir. Se ele chegou nesse nível mais alto, com certeza ele ouviu. Se ele não ouviu, foi colocado lá, foi jogado lá. Ele não é um líder, ele foi posto de uma certa forma erradamente. Ele não conseguiu agregar valor nessa subida, nessa liderança. O escritor e orador Jim Rohn afirma: um dos maiores presentes que se pode dar para uma pessoa é atenção. Então, quando eu começo a dar atenção para essa pessoa, quando eu começo a ouvir você, quando eu paro para escutar o que você tem a dizer para mim, então eu começo a dar uma atenção. E você se sente motivado em receber essa atenção. E aí você quer realmente conversar, você quer falar aquilo que você pensa. Quando os líderes começam a escutar, ouvir os seus liderados, ele começa a ter acesso ao conhecimento, ele começa a ter acesso às percepções, ele começa a ter acesso à sabedoria, tá? E principalmente o respeito dos seus liderados, que é o que eles mais passam para você. Eles começam a admirar você como líder. Aplicação prática. Teste sua capacidade de ouvir. Procure entender o que você pode fazer para poder começar a escutar as outras pessoas. Pode ser dentro da sua organização, pode ser em casa, pode ser na família, pode ser onde você possa poder praticar. Procure ouvir mais do que falar. Segundo, que pessoas têm negligenciado e deixando de procurá-las.
Quais são as pessoas que você deixou para trás e que de repente você não escutou de fato? Então repense um pouquinho, vá lá, tente conversar com essa pessoa, procure ouvir mais o que essa pessoa tem a falar com você. Os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Assuma o papel de ouvinte, focado na pessoa do qual está falando para você. Procure escutar o que ela diz para você de fato. Preste atenção nas sugestões, no que a pessoa tem a dizer para você. Faça anotações, anote, registre, tá? Se possível, quando você participar de alguma reunião, coloque lá na sua caderneta a palavra ouvir. Ou seja, no momento que você abrir essa caderneta, você vai imaginar, bom, eu tenho que começar a ouvir as pessoas. Eu tenho que começar a ouvir os meus liderados. Faça isso como prática. Sempre anote a palavra ouvir, que aí você vai perceber que você vai partir de agora começar a escutar as pessoas. E o líder é aquele que realmente quer ouvir as pessoas. Então, ouça o que os outros têm a dizer para você. Isso é importante para a sua liderança. Então, meus queridos alunos, vamos concluindo aqui a nossa 6ª lição. Um abraço forte, até mais.